Mauro César Pereira já tem uma polêmica aí para esse confronto, que são os números de ingressos para visitantes na Arena Corinthians e no Maracanã. Por enquanto, são 4.000 ingressos para torcedores do Flamengo na Arena Corinthians e 4.000 no Maracanã. Só que os corintianos, eles reclamam muito que a capacidade do Maracanã, ela é muito maior que a capacidade da Arena Corinthians. Então teria que ser uma porcentagem, né, dos ingressos. Para deixar bem claro aqui, a capacidade do Maracanã, 78.838 pessoas, e da Neoquímica Arena, 49.205. O Corinthians tem motivo para reclamar desses números, na sua opinião? É uma polêmica desnecessária? Porque já é uma polêmica de bastidores. Sempre tem, né? Antes de um grande jogo, sempre tem uma polêmica nos bastidores. Eu não vejo polêmica aí, não. Para mim está muito claro. Até 2015, 2016, na gestão do outro presidente do Flamengo, os caras eram tão ingênuos, mas tão assim, fora do futebol, e capazes de achar que isso não era importante, que houve um jogo Flamengo e Palmeiras em Brasília, e o Palmeiras não jogava em Brasília há 11 anos. Então havia uma grande demanda reprimida. E os gênios colocaram o ingresso vendido para as duas torcidas por igual. Então você tinha ali, praticamente ali, pau a pau, Flamengo e Palmeiras em número de torcedores. Na época até eu questionei o então CEO do Flamengo. A gente tinha um CEO. Né? Mas por que vocês fizeram isso? Não, mas a renda foi melhor. Eu falei, mas você está pensando na renda? Você iguala um campo neutro, se transforma em campo neutro no seu mando de campo. O Flamengo não podia jogar no Maracanã porque tinha os Jogos Olímpicos, né? Então o Maracanã estava lá com o Comitê Olímpico, né? Que depois colocou aqueles fogos lá na cobertura, parece que deu um problema, né? Aquelas coisas todas de Olimpíada no Brasil, essas bizarrices aqui no Brasil, Olimpíada, Copa do Mundo no Brasil, mas enfim, essa é outra conversa. E aí ele achou que não é assim mesmo. Eu até mostrei depois, eu publiquei no meu blog que eu tinha na época, no Camp Nou, no Bernabéu, no Manchester City, no Old Trafford, todos esses estádios, a torcida visitante ela é do tamanho que tem que ser e ela fica longe do campo ainda. Se você quiser gritar para o seu jogador ouvir, vai ter que gritar muito, que eu vou te colocar lá no último andar. No Camp Nou, por exemplo, embora a torcida do Barcelona seja uma torcida gelada, a torcida visitante fica lá em cima mesmo, lá no final. O cara tem que ver o jogo de binóculo quase. E é difícil ouvir até a torcida adversária, porque isso pesa. Evidentemente pesa. E até essa época, os caras do Flamengo, teve um jogo em 2015 que tocou o hino do Corinthians no Maracanã. É brincadeira, né? Você tem mando de campo para tocar o hino do Corinthians no Maracanã. Como não tem que tocar hino do Flamengo nenhum em Itaquera? Já se viu. Vamos tocar o hino do Flamengo. Tocar nenhum do Flamengo. Tem que ser um território hostil para o adversário. Hostil, dentro dos limites da civilidade. Claro. Que é a pressão no adversário. Mas falou hostil, vai dizer que deixar o jogador para brigar. É torcedor adversário, não é inimigo. O jogador mais nervoso e tudo mais, aquela coisa toda, né? Cada um faz a sua maneira. Na NBA, os caras ficam balançando uns negocinhos de plástico ali pro cara errar o lance livre. Mas o cara acerta assim mesmo. Mas o cara balança o negócio lá. De repente já funciona com o outro, que mais fraco psicologicamente, ou que é ruim de lance livre, tipo o Shaquille O'Neal, que errava quase tudo. Esse tipo de coisa acontece. Então, durante um bom tempo, os times de São Paulo jogavam no Maracanã e era uma generosidade de ingresso que nunca houve aqui. Especialmente com esses novos estádios. 1.200 ingressos, 2.000 ingressos, 1.300. Sempre foi assim. No Palmeiras e no Corinthians, especialmente. O São Paulo também entrou nessa. São Paulo antigamente abria um espaço maior para a torcida visitante, entrou nessa. Eu lembro, por exemplo, que quando o Palmeiras jogou contra o Fluminense na Copa do Brasil 2015, na semifinal, foi dado à torcida do Palmeiras um grande espaço no Maracanã. Não foi dado o espaço proporcional aqui à torcida do Fluminense, de jeito nenhum. Isso não acontece. O regulamento da Libertadores não fala em percentual, ele fala em mesmo número de torcedores visitantes. Foi assim contra o Boca, né? E a Bombonera comporta mais gente do que a Neoquímica Arena. Lá são 50 e poucos mil torcedores, e foi 2.500 lá e 2.500 aqui no Brasil. E a mesma coisa foi definida agora. Eu vejo essa postura como uma postura altiva do Corinthians, da diretoria. Olha que eu estou elogiando a diretoria que eu tanto critico. Por quê? Eu não estou preocupado com quantos rubro-negros vai ter aqui, ou se é percentual A, B ou C. Eu quero ter o maior número de corintianos apoiando meu time no Maracanã. É isso que eu preciso. Quanto mais corintianos eu puder ter lá, melhor. Mas vai ter muito rubro aqui. Não tem problema. Eu confio na minha torcida, eu confio no meu mando de campo. Pode ter 4.000 torcedores do Flamengo lá, eu vou ter 40 e poucos mil. Daí? Eu vou ter muito mais. Mas lá vai ser igual. Mas pelo menos eu vou ter 4.000. E não, por exemplo, a bizarra torcida única quando o Corinthians foi campeão na casa do Palmeiras e não tinha um corintiano para comemorar com os seus jogadores. Por conta dessa bizarrice que impera aqui em São Paulo. Já discutimos amplamente esse assunto em outras ocasiões. Então, acho que não tem problema. Mas deveria ser um número maior no Maracanã por ter uma capacidade maior? O Corinthians tem motivo. O regulamento do brasileiro falava em 10% e os caras aqui em São Paulo nunca deram.
E agora o regulamento fala em número pau a pau, por que tem que mudar? Então reclamando da Conmebol. Ora, e o Flamengo fazia isso de ingênuo, de bobo, porque os caras não eram do ramo, os caras não são do futebol. O CEO não entendia nada de futebol, não tinha a ideia do que era bola. Conheceu ali quando foi trabalhar, é verdade, o cara é de um outro ramo, muito competente, lá como executivo, mas não é um cara do futebol. E o futebol tem as suas peculiaridades, você não pode pensar só em faturamento. Já tivemos jogos em São Paulo aqui, Corinthians jogando contra o Flamengo, com 30 e poucas mil pessoas em Itaquera, antes da pandemia, né? O Corinthians não estava tão motivado e tudo mais. Então você tem, de repente, 10 mil lugares sobrando. Se o Corinthians colocasse esses 10 mil ingressos para a torcida do Flamengo, venderia tudo. Fácil, fácil. Mas por que não vende? Porra, eu não vou colocar 15 mil caras também aqui torcendo contra mim, né? Peraí, aí também não dá. O que foi um grande fato, um grande acontecimento recente no futebol internacional? O Eintracht Frankfurt foi jogar contra o Barcelona na Espanha, na Catalunha. Os alemães se mobilizaram, compraram ingressos de torcedores, de agências, e conseguiram colocar uma quantidade absurda, 30 mil aproximadamente, torcedores no estádio do Barcelona. Invadiram a Catalunha. Invadiram E o campo depois, como fazem? Então, assim, foi um negócio impactante. Por quê? Porque os caras vacilaram ali, acharam que já tinham passado, que o Barcelona ia passar, muitos se desinteressaram, a torcida do Barcelona tem muito turista que compra ingresso também no Camp Nou e tal, e os alemães invadiram lá. Então, mais que susto, né? Que os caras... Quando eles viram, tinha aquela... Primeiro na cidade, né? Com aquela marcha tomada, de Você podia milhares até e imaginar milhares. que eles não iam entrar no estádio, Exato. mas aí entraram. Porque é muito comum isso, né? O cara viaja na Europa, vai para o lugar lá e não entra no estádio, mas ele fica ali no ambiente da final, do jogo importante, enfim. Fica na área gastronômica. E, no caso ali, os caras foram para dentro do jogo, foram para dentro do estádio. Então, eu não vejo polêmica nenhuma. Eu acho que o Corinthians fez o certo. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter 2 mil corintianos lá e 2 mil rubro-negros aqui? Pô, se eu posso ter 4 mil lá, peraí. Eu quero ter 4 mil lá. 4 Hoje o mil... regulamento é que tem que ser igual. Tem que isso. ser igual. cota. É 4 para um, é 4 para outro. Isso, não importa o tamanho do estádio. Se o regulamento é O certo ou regulamento errado... não é dos mais inteligentes, mas uma vez que está no regulamento, que se cumpra. Né? Eu repito, o do brasileiro que falava lá em 10%, tudo, nunca foi respeitado pelos times de São Paulo. Já tivemos jogo aqui em que houve empenho para tirar a torcida visitante. Ou não teve? Flamengo e Palmeiras de 2019, o Flamengo já era campeão brasileiro. E não, o MP não quer, mas não era só nos clássicos, não, mas o Flamengo também não pode. Mas sempre pôde, agora não pode mais. No jogo, inclusive, que o torcedor do Palmeiras arrancou uma cadeira do Allianz Parque e jogou em cima dos jogadores do Flamengo que comemoravam um gol. E o cara foi identificado pela delegacia, foi fichado lá, a foto dele saiu na imprensa e tudo, e não aconteceu nada com o Palmeiras também. Ninguém interditou o estado, não houve nada. Quer dizer, não teve. Aí, a partir daí, começou essa história de não ter a torcida do Palmeiras no Maracanã, como não houve nos recentes 0-0. Que é reciprocidade. Porque parece óbvio, que os atuais dirigentes do Flamengo entendem um pouquinho mais de futebol. Entendem o seguinte: vem cá, se a minha torcida não vai no teu campo, meu irmão, no meu também a sua não vem. O que é péssimo para o futebol e que, nesse caso específico, sacrificou o quê? Os torcedores do Palmeiras que viajam atrás do seu time. E os da própria cidade. Os da própria cidade. Rio de Janeiro, como os palmeirense em São Paulo. Que mora no Rio não pode ir ao jogo. O palmeirense que viaja... perguntem, por exemplo, ao Rodrigo Barnetti, grande palmeirense, autor do livro Forasteiros, né, que é um cara que vai a todos os jogos do Palmeiras, se ele fica feliz com isso. Pergunta a todos que, como ele, acompanham o Palmeiras, se eles gostam desse tipo de postura da diretoria. Então, o que fez a diretoria do Corinthians beneficia as organizadas e todos os corintianos do Rio de Janeiro, todos não, mas muitos, né, que não iriam ao jogo, e 2 mil a mais poderão ir. Como 2 mil rubro-negros a mais aqui em São Paulo, onde a torcida do Flamengo é muito grande, também poderão ao estádio. Não vai todo mundo, não tem como ir todo mundo, mas é mais gente que vai. Eu acho isso postura altiva. Se acha que o regulamento não é legal, fala, Conmebol, para o ano que vem, vamos mudar aqui, colocar proporcional, acho que é mais justo. Eu até acho que é mais justo também. Mas se o regulamento não é esse, não tem por que discutir. Então eu acho que é uma postura altiva, de time grande. Você acha que o regulamento mais justo é o de 10%? Claro, é óbvio. 10%, 10 ou óbvio. 5, 8, não importa, mas igual. Mas que será igual, Né? em termos matemáticos, digamos assim. Isso me parece óbvio, mas se não é assim, não tem como mudar agora. Contra o Boca não teve polêmica nenhuma, ninguém discutiu isso, né? E tinha o mesmo número de torcedores argentinos aqui que de corintianos lá na Argentina, sendo que o estádio do Boca cabe mais gente do que o estádio do Corinthians. E agora surgiu essa história. Então eu acho que é uma postura altiva, eu acho que é uma postura correta de quem não tem medo da torcida adversária e quer contar com a sua torcida no campo do oponente. Você não acha também que tem esse negócio da briga? Por exemplo, eu fiz o jogo agora Corinthians e Botafogo, lá em Itaquera. Tinha muito botafoguense lá. Eu moro no Tatuapé, ali no bairro da Zona Leste. Tô indo com o meu carro, a radial toda, os bares, tudo, um monte de botafoguense, tudo bebendo. Eu fico olhando assim, digo, pô, mas torcida do Botafogo, pertinho da torcida do Corinthians, e depois a torcida do Botafogo lá atrás, aí na transmissão falou, não, que a torcida organizada do Botafogo... A Fúria Jovem, a Gaviões do Fiel, são muito unidas. Elas têm união. Sim. Quando dar confusão, os bares tudo misturado. É como quando... E as torcidas de Então Flamengo e deve ter isso Corinthians, também, né? é bom deixar claro, também não tem rixa, não.
Não tem uma rixa grande. Como as organizadas, como tem Palmeiras e não Flamengo. tem a rixa de Palmeiras, mas não são amiguinhos. Mas também não são amigas. Não, sim, mas não é um Não, mas não é hostil. não é como aquela Flamengo e Palmeiras. hostilidade natural. Exato. Sim. E, Mauro, bem. você até questionou enquanto ele falava. Você acha que deveria ser 10%, ao contrário do que é o regulamento hoje? Sim. Mas outra coisa, você acha que o Corinthians tem razão em reclamar ou tá mais gerando polêmica aí pra já gerar ainda mais rivalidade pra esse confronto? De novo, como costuma acontecer, não só no campo de futebol, não só com cartolas, como todos nós, né? Reclama depois que assinou. Ou nem lê, né? Pô, tá errado isso aqui. Por que você não assinou? Por que você não conversou? Porque você mesmo assinando não falou lá atrás, olha, não é legal. Tá no regulamento, gente, cumpra-se. Aliás, a vida seria muito menos complexa se a gente cumprisse normas básicas, assinadas ou acordadas. E, aliás, o termo acordar, né, que tem algumas acepções, como vários outros, né, parece que o cara tá dormindo mesmo. O termo é acordar, porque o cara assina o contrato dormindo. Daí eu falei, caraca, está acordado. Não, você tava dormindo quando assinou, que você não percebeu. Eu acho, de novo, é uma questão de isonomia, de equiparação, de igualdade, né? Não é o ideal, não. Eu acho que o mais justo, até para um estádio, por exemplo, como o Maracanã, do tamanho que ele é e outros estádios menores, faz a porcentagem, né? Se fosse a porcentagem de 10%, seriam 4.900 ingressos para a torcida do Flamengo, 7.900 para a torcida do Corinthians. Perfeito. No Maracanã. Seria mais ou menos Mas não isso. tem isso no regulamento, né? Não. Não, é no o regulamento não. O Flamengo regulamento É o número pau a absoluto. pau. É. 3 mil 4.000 aqui, de um, 3 mil 4.000 ou do 4 outro. mil agora, no caso Então específico. segue o Então, como regulamento. disse o Mauro, o Flamengo tá certo em seguir o regulamento. Tá seguiu o regulamento. É que o Brasil, ele desmoraliza tanta regra, se a gente se desmoraliza tanto, que quando a gente segue as coisas, a gente discute, né? Cara, tá escrito, você pode e deve discutir, acho que pro próximo ano, como o Mauro César falou, legal, vamos discutir essa paridade. Agora, se tá no regulamento hoje, que pode, acabou, gente, acabou. E vai ter mais polêmica, a gente tá falando agora, de novo, a gente tá falando algumas coisas que não que esteja errado, mas é porque é um assunto real, né? Que não precisava nem estar conversando. É isso e acabou. Segue o jogo. Ó, tem alguns duelos interessantes nesse jogo, né? Um deles, eu acho que é Dorival Júnior e Vitor Pereira. Porque um veio pro futebol brasileiro a peso de ouro, é bicampeão português pelo Porto. O próprio Mauro César disse, é o nome mais pesado de treinador no futebol brasileiro, pelo que ele conquistou fora também. E do outro, Dorival, que é um cara que chegou no Flamengo, meio com uma certa desconfiança, chegou a ficar 1 ano desempregado. O Dorival Júnior ficou 1 ano desempregado, recebeu uma chance no Ceará depois de 1 ano sem um emprego como treinador e hoje, de repente, ele recebe uma chance no Flamengo e faz um belo trabalho. Vanderlei Nogueira, o que falar dessa disputa entre esses dois treinadores? Porque, ó, o Vitor Pereira, o Vamp tá tirando uma selfie e tá aparecendo ali o celular só pra galera saber você demais. O programa é ao vivo, né? O fragmentado ontem passou na frente. O Vitor Pereira é o cara que tem o nome de peso, tá? Tem mais peso até que o Dorival. Agora, também faz um excelente trabalho. Ele também faz um excelente trabalho. Porque diante do que ele tem, ele até falou, ó... Ele perdeu, o que ele tinha. A princípio, eu não quero jogar bonito. A princípio, eu quero resultado, porque eu tive muitos desfalques. E realmente, ele vem conquistando resultados com o Corinthians, com o elenco muito achatado, não sei como dizer. Com problemas. Porque ele perdeu muitos jogadores. Mas do outro, o Dorival, isso eu quero saber até de todo mundo da mesa, né, depois do Vanderlei, o Dorival chega no Flamengo e o Flamengo tá jogando um belo futebol que já deixa o torcedor motivado. Quem faz o melhor trabalho, na sua opinião, Vanderlei Nogueira? O Vitor Pereira no Corinthians ou o Dorival nesse começo à frente do Flamengo? Você sabe que hoje pela manhã eu fiquei um pouco triste porque ao receber o telefonema do Mauro César Pereira, Sim. Eu fui mais rápido que ele, porque normalmente ele começa falando, né? Mas eu comecei Não dá nem falando. bom dia, né? Não, nada, ele já chega, ele sabe que eu estou aguardando ansioso, então para que perder tempo? Ele, pá, já chega. Eu disse para ele, ó, tudo bem, hoje é jogão, dia diferente e tal, mas eu acho que o Flamengo é favorito para o jogo de hoje. O professor Dorival está ajeitando a coisa. O Mauro, muito mais equilibrado pela manhã, imagino, ele disse que nada disso. Ainda me deu uma dura. Não fala, é equilibrado o jogo. Então, eu queria dizer o seguinte, professor Dorival, que o Asmar ficou chocado quando foi chamado, não concordou, não era o nome que estava na cabeça dele, estranhou, já achou que a diretoria do Flamengo estava fazendo mais uma lambança. Tá tendo um certo exagero. Mas tudo bem, depois eu me defendo. Quando é um certo exagero, significa que Sim, tem parcela de verdade. que tem uma parcela de verdade. Sim, eu não minto. E aí o professor Dorival Júnior está ajeitando a orquestra.
está fazendo um trabalho legal e contando com o apoio dos jogadores, com a parceria dos jogadores. Eu digo com a força do elenco do Flamengo, que é muito importante. E do outro lado, o Vitor Pereira está fazendo mais com menos em relação ao pacote de problemas que ele tem. E ele está indo bem. Mas ele deu uma enquadrada para aqueles que estão muito entusiasmados, achando que ele é milagreiro. Ele deixou muito claro na última entrevista aí que ele não é milagreiro. Tá certo? Que ele está resolvendo os problemas, não é milagreiro. E outra coisa, eu achei muito bom quando ele destacou que o William ainda está sentindo problemas no ombro. Porque para muita gente era um verdadeiro milagre. Uma contusão claramente num local que dói muito. Não é do William, qualquer um. No ombro, dói. Eu sou especialista nisso, tem problema no ombro. Então, dói muito. Então, ele deixou muito claro que, não vou usar a palavra que é sorte, não é sorte, mas está dando certo. Mesmo com os problemas, está dando certo. Está conquistando os pontos que precisa. Então, acho que é um duelo legal esse entre o Dorival e o professor Vitor Pereira. Aliás, nos últimos jogos ou nos futuros jogos, aí, jogos grandões, nós temos alguns duelos bacanas aí de técnico num banco e técnico no outro. Bom, respondendo aí a cutucada do doutor Vanderlei Nogueira, né, especializado em ombro. Especializado em ombro. Sofri. Doutor Vanderlei Nogueira. Eu vou te dizer o seguinte, o Dorival Júnior, quando chegou ao Flamengo, realmente... Eu questionei. Eu falei, não sei se o Dorival é o treinador de peso que o Flamengo precisa para assumir esse momento tenso do Paulo Souza. E aí, falei, é um mau treinador? Não. Acho um bom treinador, mas acho que está longe de ser dos favoritos para esse Flamengo. Contanto que ninguém nunca tocou no nome do Dorival quando o Flamengo corria atrás de um treinador, senhor Vanderlei Nogueira. Não, ninguém é exagero. Já tocaram sim, mas... Num plano. Não. Se você achar um, você me mostra. Me mostra. Agora não você tenho. Me mostra. Aqui eu não tenho o poder da sua produção para localizar alguém que falou isso nesse instante. Mas se fosse o oposto, sem dúvida apareceria na tela. E hoje como sujeito homem, eu assumo. Bom. O cara calou a minha boca, tá fazendo excelente... sujeito homem. Tá fazendo excelente trabalho no Flamengo. E entre aspas, você falou na abertura desse tema aí, enferrujado por 1 ano. Não é isso? 1 ano. Ele ficou parado 1 ano. Então. 1 ano até assumir o Ceará. E realmente faz o Flamengo hoje jogar bem, com toque de bola. A gente vai rapidinho para um break só na rádio Jovem Pan, hein, galera? Seguimos na TV e no YouTube. Mauro César Pereira, você sempre elogiou muito o Vitor Pereira. E agora o Dorival fazendo esse trabalho também no Flamengo. Eu já vou dar minha opinião, até pra gerar burburinho, chat. Pra mim, hoje o Dorival Júnior faz um melhor trabalho que o Vitor Pereira. Eu acho que o Dorival, o jeito que ele chegou no Flamengo e fez o Flamengo jogar rápido, bem e com resultado, eu achei impressionante. Vitor Pereira faz um trabalho impressionante no Corinthians, sim, mas eu gosto do bom futebol. Então, por isso, eu ainda coloco o Dorival um pouco à frente. O que você acha desses dois treinadores e o que esperar de cada um deles para esse confronto, não só para o jogo de hoje? Não, acho que os dois, cada um dentro das suas possibilidades e realidades, fazem bons trabalhos, mas acho que o que acontecer nesse mata-mata e no da Copa do Brasil também vai pesar muito numa avaliação daqui a algumas semanas. Digamos que hoje um dos dois vá mal e o adversário vença o jogo e depois elimine. Isso vai pesar na conta, claro. Como o contrário também vale. Se você monta bem a sua equipe, joga melhor e ganha, porque esse jogo é muito grande, esse confronto é muito grande. Então ele tem um peso maior dentro de uma avaliação do trabalho de um técnico do que um jogo, sei lá, pontos corridos no Campeonato Brasileiro, contra um time mais fraco, tudo, que você ganha, perde, empata ali e tal, mas segue aquela caminhada. Né? Esses dois confrontos têm mais peso, como é o caso da Copa do Brasil, onde o Flamengo não venceu em casa e o Corinthians perdeu fora. Os dois podem ser eliminados no dia 17. E acho que isso vai pesar na avaliação do trabalho de ambos, tanto do Vitor Pereira quanto do Dorival Júnior. Não que só o resultado valha, mas pelo tamanho das partidas e, no caso do Vitor Pereira, até pelo tempo que ele já está no clube, né? Ele chegou já com a temporada em andamento, a gente destacava sempre isso, é uma atenuante aí para alguns problemas que ele tem enfrentado, alguns erros eventualmente cometidos, mas já foi em fevereiro, já tem 5 meses, então agora já é um momento que recebeu mais jogadores, ele não montou o elenco, mas chegou mais gente. Só agora chegou um zagueiro, Balbuena, que até outro dia era da Premier League,
Chegou o Fausto Vera, que é jogador de base da seleção argentina, né, e que era desejado por outros Capaz clubes. até de sair jogando hoje. Eu acho que vai começar também. Eu acho que ele vai sair do lugar do E Juliano. mais o Roberto, que tinha sido vendido do futebol russo por 20 milhões de euros. Então são 3 jogadores de padrão acima da média que o Corinthians trouxe agora. Toma aí, Vitor, mais 3 jogadores, um na defesa, um no meio e no ataque. Fora os outros tantos lá que já tinham chegado, que chegaram posteriormente, e a permanência de alguns mais antigos que ainda são importantes. Caso do Cássio, caso do Fagner, por exemplo, que são titulares absolutos, né? O Fábio Santos não, que ele entra e sai do time, né? Mas esses dois sempre. O Michael, que chegou há pouco tempo, que voltou. Outro jogador importante, chegou durante a gestão do Vitor Pereira. Então, quando ele chegou, ele não tinha todo esse pessoal. E tinha muitos jogadores para a mesma posição, aqueles equívocos das contratações de 2021. Mas isso já mudou. Esse quadro já é outro. Ele já conhece melhor os miúdos com os quais gosta de trabalhar, as características desse jogo. O Adson, como cresceu? Deve ser titular hoje. O Adson cresceu com o Vitor Pereira. Então, é um outro momento. Eu acho que agora, hoje é um jogo para a estratégia dele fazer diferença em cima do Dorival. E vice-versa. O Dorival tentar, de alguma forma, fazer com que a sua proposta de jogo supere a do seu adversário. Os técnicos têm um papel importante nesse confronto, porque a estratégia não é de um jogo, é de 2 jogos, é de 2 confrontos. O objetivo não é ganhar um jogo, o objetivo é se classificar. Seja ganhando os 2, ganhando um, empatando o outro, ou ganhando os pênaltis, ou fazendo 2-0 e perdendo por 1-0. Você tem que avançar. Essa é a meta número 1. Se puder ganhar os 2, puder golear, é outra história.